Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa Sabedoria. Hoje, mais uma vez, estamos aqui nessa sexta-feira cheia de graça, cheia de vida, dando importância a essa nova oportunidade de fazer algo diferente. E eu tenho aqui comigo uma pessoa super especial, que eu sei que tem uma história que vai agregar muito à sua vida, que vai trazer transformação para sua mente, que vai acelerar o seu processo de entendimento para que você faça algo intencional dentro da sua casa, no meio da sua família, com seus amigos. Hoje eu quero dar um recado para vocês. Nós estamos finalizando um projeto aqui na TV Gospel Barueri, que é o nosso programa Sabedoria. Quero agradecer ao deputado Bozella, querido amigo que nos convidou para um novo projeto. Então teremos muitas novidades e eu sei que vocês vão nos acompanhar como tem feito. Quero agradecer à TV Gospel Barueri, esse ambiente maravilhoso que tem nos acolhido com tanto carinho. Quero dizer para você que esse lugar está disponível para você, que tem sonho, que quer trazer seu projeto, que quer dizer para as pessoas a sua verdade, a sua mensagem. Então, entre em contato conosco. Eu quero que você continue ligado, porque eu sei que essa nossa convidada de hoje vai mover seu coração. E ela é Elaine. Seja muito bem-vinda, Elaine. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar conosco. Eu sei que tem pessoas que vão te ouvir aí, que vão ser realmente movidas no seu interior para fazer algo de grande responsabilidade, assim como você faz. Obrigada pelo convite. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui trazendo a minha experiência de vida, né, nos meus 42 anos, que é pouco para alguns, para outros já passou daquela panela velha que faz comida boa. Então, obrigada pelo convite mesmo. Eu queria que você dissesse para as pessoas quem é Elaine. Elaine Ribas Magalhães? Exatamente. Bom, boa noite a todos. A Elaine é uma advogada, uma pessoa batalhadora. E por que eu falo primeiro advogada? Porque eu vou sempre atrás da justiça dentro da minha casa, da justiça na sociedade, dentro do condomínio, em qualquer lugar que eu esteja. Eu sou uma mãe, uma esposa, estou com meu marido desde os meus 15 anos. Então, é um relacionamento que nós construímos desde lá de trás, de 95. E a gente se ama muito. Graças a Deus, eu já tive o privilégio de encontrar alguém, um parceiro mesmo, desde a adolescência, né? E sou mãe do Carlos. Sou uma filha, não 100%, acho que quanto os pais gostariam, né? Mas, enfim, é isso. Estou batalhando dia a dia para minha profissão, para aquilo que eu desejo. Enfim, eu tinha uma visão corporativa, né, dentro da minha profissão. Hoje eu tenho uma visão mais como autônoma, para eu poder cuidar da minha família, cuidar, né, da minha vida, ter os propósitos, seguir os propósitos de vida que eu sei que são meus, e dentro dos meus horários, enfim, da minha rotina. Quando você fala sobre filiação, que não é 100%, né? A gente ri, mas a Bíblia fala que Abraão saiu, Deus disse a ele, né, para que ele saísse da terra dele, da sua parentela, para uma terra que ele ia mostrar, e ele ia fazer ele mais próspero do que ele já sonhou, mais cheio de gente ao seu redor, sabe? E ele ia investir tanto nele, a partir dessa atitude dele sair de perto dos pais. Então, quando a gente às vezes rompe com a nossa família ou com aquele ciclo de amigos que é tão confortável pra gente, né? E vai encontrar novos rumos, isso nos faz crescer tanto, né? Pode ser que seja dolorido para um pai e para uma mãe, né? Ver um filho assim se distanciar e viver outras coisas, de repente em outra cidade, em outro contexto, mas pra gente é muitíssimo importante, né? Para que a gente cresça essa árvore, né? Dê muito mais frutos. Porque é difícil você, não vou dizer cortar a raiz, né, da família que te criou, né? E falam que quando você casa, você cria uma nova família. Para mim é muito difícil ter essa visão. Sim. Porque são nossos pais, né? Deram a nossa vida, enfim. E quando eu fiz análise, até eu falava, você tem que ser grata aos seus pais, que eles te deram a vida, né? E aí você tem que trabalhar isso na sua cabeça. Não, mas eu preciso seguir meu caminho com a família que eu escolhi, né? Pai e mãe, Deus escolhe, né? E marido, você escolhe, filho, Deus te dá, enfim. Mas é difícil você separar isso. E aí que eu falo, nossa, às vezes eu digo não para eles, querendo dizer sim, mas eu tenho que dizer não, porque eu também tenho que pensar no meu filho, no meu marido, né? Enfim.
E por isso que eu falo que não é 100%, Sim. né? Pai e mãe, Como eles desculpa. gostariam, mas Eles é gostariam. como tem que ser, né? E a gente tenta conciliar tudo, né, da melhor forma possível, enfim. E aí, lógico que você vai com os agregados, né? Os primos, os irmãos, enfim. Mas, enfim, faz parte da vida, né? Sim, faz parte, é interessante, é importante, né? É, A gente acho que tem que criar os nossos filhos com essa visão mesmo, né? De que eles têm uma é, responsabilidade que é só deles, eles têm que romper, e tem o mundo inteiro para eles dominarem, aí, conquistarem, governarem, até né? para não colocar um sentimento de culpa neles, de estarem Sim, seguindo a vida deles e deixando a gente, entre aspas, para trás, né? sim, isso é Enfim, importantíssimo. é. E eu queria que você contasse para as pessoas qual a sua história de ser advogado, né? Qual a sua história com o direito? Como é que começou isso? Então, eu, é, enfim, eu tenho um irmão, desde que, tipo, ele tem 2 anos a mais que eu, né? Então, Marco Aurélio. E desde pequena tinha aquela questão de discussão em casa, quem foi que fez isso, quem foi que fez aquilo, e cada um absorve de um jeito. E eu, várias vezes, meu irmão era terrível quando criança, e ele fazia algumas coisas e vinha, minha mãe não sabia em quem, não, os dois estão de castigo, os dois isso. E desde aquela época, eu absorvia muito aquilo. E aí, quando eu conheci meu marido, que ele opa, desculpa. Ele é irmão da minha melhor amiga na época, né? Na 7ª série, lógico que eu tenho outras amigas, tá? Mas... E aí, eu conheci ele fazendo um trabalho de escola em casa, na casa dela. Então, a gente começou a namorar, tinha 15 anos, ainda estava no primeiro ou segundo ano do colégio, naquela época não tinha ensino fundamental, era primeiro ou Uhum. segundo grau. E eu estava pensando em fazer psicologia, porque eu sempre me dei muito bem de conversar com as pessoas e tentar extrair das pessoas. Elas contam a experiência de vida delas, se sente bem em conversar comigo. E eu vi aquilo lá como um certo dom. Mas quando eu conversei com meu marido, ele falou: Elaine, mas você não gosta de injustiça, você tá, às vezes você reclama, né, de como foi feito assim assado na sua educação e tal. Por que você não faz direito? Você tem isso de justiça dentro de você. E aí eu comecei a olhar para o direito de outra forma. E aí eu decidi fazer direito, e na escola não fui uma boa aluna, na verdade seja dita, mas eu decidi fazer a faculdade, uma boa faculdade, fiz faculdade no Rio de Janeiro, e aí eu me formei em 2003, né? Então, e aí eu estudei muito, muito, porque aí eu me encaixei naquilo ali, me vi, nossa, eu adorava estudar direito constitucional, civil, penal eu ia muito bem, mas penal é uma paixão que é difícil você atuar, né? Aham, sim. Porque é perigoso e tal. E aí eu me formei, depois, enfim, passei na primeira prova da OAB, né? Graças a Deus, estava fazendo no último ano cursinho junto. E eu decidi que para a vida você tem que ser uma boa profissional, as pessoas vão perguntar para você, vão querer tirar dúvidas. E não cabe, eu não sei, lógico, a gente não sabe de tudo, né? A gente está sempre aprendendo. Mas eu achava que pelo menos o mínimo, o básico, eu tinha que ter essa formação. E aí eu fui pro direito, e emendei depois pós-graduação, que aí foi mais voltado para o mundo corporativo, como falei, em direito empresarial, contratual, lá no Rio. Depois eu vim para cá, para São Paulo, e fiz também, que eu falei, não, agora tem que entrar no mercado aqui de São Paulo, né? Que faculdade sendo lá, fiz estágio lá, então conhecia todo o mercado de direito lá. E aí, quando eu vim para cá, eu falei, não, então tem que começar tudo de novo para as pessoas me conhecerem e tal. E aí, fui fazer o curso, a pós-graduação aqui também, na GV e tal. E agora eu tô fazendo também. Não paro de estudar, né? Acho Não, que é fundamental isso, né? a A gente gente está tem que dar certo. sempre. E aconteceram também algumas coisas na minha vida, né? Na minha vida com meu esposo. Ele teve um problema sério, com um antigo sócio dele. Então, precisou de mim, do meu conhecimento jurídico, e até acho que é um dos motivos para eu estar aqui, para dizer para as mulheres todas que a gente tem uma força dentro da gente que a gente não sabe, a gente não imagina. A gente acha que a gente está sempre atrás, de repente, de um marido, sempre atrás de alguém. Ah, não, eu sou um coadjuvante. Não, não. Você pode ser alguém que impulsione dentro da sua casa, dentro da sua família, e lutar mesmo. Eu tive que enfrentar uma situação grave, né, com ele, e eu, como advogada, eu tive que realmente vestir a camisa, não vou dizer toga, porque a gente, nariz empinado não bate aqui, né, mas eu tive que encarar e falar, não, não, quem vai te defender, quem vai garantir todos os seus direitos e lutar pelo que é nosso, que a gente construiu até Sim, hoje, para manter o que a gente construiu até hoje, sou eu. E aí ele confiou que 100% legal. e tá dando certo, né? Enfim,
Então, assim, para mim foi uma grande experiência. Por mais que as coisas sejam ruins, hoje eu sei, né? A gente tem como olhar para o lado bom. Me transformou. A situação que me colocou, eu estava falando, gente, eu tô chegando no fundo do poço, tive apoio da família, né? Da minha sogra, principalmente. Então, deu um impulso no fundo do poço e a gente agora tá saindo dele, graças a Deus. E hoje eu sou uma outra pessoa depois do que a gente passou. E esses anos de relacionamento me fez. Nós somos muito parceiros, né? Eu e meu marido, graças a Deus. E outras situações que a mulher separaria do marido, como assim você assinou tal documento, como assim você fez isso, como assim você fez aquilo, pra gente não, estamos juntos. Se Legal. você estiver bem, se você estiver mal, eu tô junto com você e vamos lutar junto. E graças a Deus, então assim, pra mim hoje eu sei a minha força. Hoje eu sei que eu consigo muito mais do que eu imagino e tô aí lutando dia após dia. Legal, né? Eu vi sobre alguém que deseja essa parceria, né, com a família. A gente sabe que a mulher tem seu lugar dentro da casa, que o marido também tem seu lugar, e os dois são é, extremamente importantes e fundamentais, bem posicionados para os filhos, né? Porque vocês são referência para os filhos e para quem está perto de vocês. E hoje a gente está num mundo que o divórcio é bem banalizado, Aumentou né? muito na pandemia. Muitas pessoas não Muito. conseguem conviver. Isso é muito triste, né? Geralmente a gente olha para o outro e reclama de algo que está dentro da gente. Quando você olha para você mesmo, é muito complicado. Então, quando eu fui, até isso é bacana. Eu não queria ser mãe, né? Isso não é segredo para ninguém. Quem me conhece na época sabe. Não adianta vir aqui fazer duas casas, não é. Mas chegou um momento que a gente queria, porque a gente quis curtir. A minha educação foi extremamente machista. E eu casei com 21 anos, porque eu queria curtir meu namorado. E a gente queria viajar, enfim, e lutar profissionalmente, para a gente ter uma certa posição profissional e tal. Depois, quando a gente quis, não vinha. E a gente decidiu, bom, se for o caso, nós adotamos, porque essa sempre foi uma vontade, assim, de trazer alguém da sociedade que está, de repente, precisando de um pai, de uma mãe, enfim. Mas aí eu estava trabalhando, um mês depois que eu saí da empresa que eu estava, eu engravidei. E eu não sabia que eu estava grávida porque eu já achava que eu não podia ter filho. Imagina, mais de 8 anos tentando. E eu e meu marido, a gente estava muito bem definido, não tem problema, não vamos fazer exames, porque seja o que Deus quiser. Não vamos fazer exames, vamos ver se alguém está com problema ou não, vamos tocar a vida. E aí, quando eu engravidei, achei até que eu estava com problema cardíaco, problema assim, problema assado. E não era nada disso, enfim, era gravidez. E quando eu engravidei, eu falei, não, então, até a minha ginecologista falou, separa tudo, porque você nunca engravidou, né, nunca abortou nem nada, então a gente não sabe se você tem algum problema ou não e se vai vingar ou não. E eu parei tudo e foquei na gestação. E foi aí que eu fui fazer análise. E eu fui fazer análise, porque eu não estava tendo não estava conduzindo muito bem o fato de ter sido mãe. Eu me irritava com meu filho chorando, enfim, ele chorava porque fralda suja, enfim. E eu tive depressão pós-parto, eu não sabia, né? E a minha doutora até me ajudou muito nisso depois. E aí eu fui fazer análise, mas quando eu cheguei para fazer análise, eu achava que o problema era o meu relacionamento com meu marido. E na verdade não foi. Foram coisas que eu trouxe no meu passado, da minha infância, e que eu precisava trabalhar isso para eu descobrir realmente quem é a Elaine. E, na verdade, o que ela me mostrou, o relacionamento, naquele momento eu estava sendo como se eu fosse a locomotiva da família. E eu precisava ser forte para conduzir a família toda ali. Então, filho, marido e tal. E aí, então, quando eu comecei, eu achei que era uma questão e, na verdade, foi outra. Hoje eu recomendo para todo mundo fazer análise, porque às vezes a gente tem uma visão e acha que o marido é um problema, Sim, ou quer se qualquer pessoa separar, ao ou qualquer redor. pessoa quer se separar, e de repente não está ali. É você, de repente, olhar com outros olhos, conversar, e de repente alguma coisa que você mesmo está passando, uma coisa interna sua, que você precisa resolver, para de repente viver em harmonia com todo mundo. E aí, a partir daí, eu consegui colocar os meus limites para as pessoas todas, consegui me conhecer, né, melhor, e foi muito importante na minha vida. E aí hoje eu consigo lutar pelos meus ideais, enfim, proteger minha família, auxiliar no que eu consigo auxiliar,
enfim. E eu também decidimos, né, eu e meu esposo, que a formação da criança, principalmente nos 3 primeiros anos de vida, de caráter, de lembranças, 3 a 6 anos, né, enfim, eram muito importantes. Então eu foquei muito na educação do Carlos, eu e ele, e li demais para formar um ser humano para a sociedade, que ele tenha um olhar para o outro, que ele, né, se preocupe com o outro, sem, lógico, se deixar de lado, mas que ele consiga agregar na sociedade e ser uma pessoa boa, né? Então, espero que a gente tenha conseguido, Não, esteja conseguindo. isso é fundamental, né? A gente vive num ambiente onde as pessoas, elas fazem seus filhos e é difícil você abrir mão do que você é. Não é nem do que você é, mas dos seus costumes, da sua rotina, para cuidar dessa criança, porque realmente precisa ter esse olhar, né? Você precisa estudar. As pessoas estudam para faculdade, estudam para várias coisas, para um curso, para qualquer coisa que quiser desenvolver, e a maternidade, né? Quanto é fundamental a gente estudar também, porque existem outras pessoas que já passaram, existem questões que são médicas, existem questões que são psicológicas, né? E a gente precisa olhar para isso, para você desenvolver um bom ser humano. Porque até os 6 anos, né? A gente tem, acho que, se não me engano, até os 7 anos, a formação do caráter mesmo da criança, né? E as referências são muito importantes. A gente sabe que 50% da criança é o pai e 50% é a mãe. Se algo tá disfuncional ali, ele vai crescer disfuncional. E vai acontecer o que aconteceu com você, o que aconteceu comigo, com várias outras pessoas que carregam as coisas dos seus pais até certo ponto, né? Que você não quer mais. Você fala, não, a partir daqui não vai mais. Então, eu fiz, tipo, lembro muito da doutora falando, não, você tem que olhar aquilo, e até hoje, até para alguns problemas de outras pessoas, você pode auxiliar, mas você tem que olhar e dizer, não, aquilo ali não é meu. Não pegue para você o que não é seu. Sim. E aí, com isso, eu consigo agora conduzir muito melhor as coisas, né? Ver com outro olhar, enfim. E é muito legal você estar falando, porque a Justiça hoje está trabalhando. Eu estou fazendo aquele curso de conciliação e mediação, estou encerrando agora, se Deus quiser, agora em junho eu encerro, para ser conciliadora e mediadora judicial. Mas a Justiça agora está trabalhando para esse olhar para os pais que estão se separando, para mostrar para eles que eles deixam de ser marido e mulher, deixam de ser companheiros, mas eles não deixam de ser pais. Então, o que estão querendo fazer justamente com essa conciliação e mediação, é auxiliar com que eles, e o juiz também estão estudando para isso, estão se preparando para isso, para ter um olhar para a família, para que não tenha muito impacto naquela criança que convive com os pais que se separaram. Porque na cabeça deles, tadinhos, eles ficam perdidos. Agora, peraí, agora eu não vou ver meu pai e minha mãe todo dia, eu não vou, né, não tenho a mesma casa, meus pais estão brigando na minha frente, tô sendo, né, a criança muitas vezes é usada como um meio ali, entre aspas, uma arma ali entre um e outro. Então agora a justiça está querendo trabalhar o olhar para essa criança, para que a gente tenha cidadãos, né, cidadãos, né, bem formados, enfim. Psicologicamente, né? Não tenho muito afetados. Então, é direito da parentalidade. Então, isso é muito importante. Né? Muito importante. A justiça tá... Alguns colegas advogados estão com receio, né? Como é que vai funcionar essa conciliação e mediação? Vai diminuir os processos judiciais, né? E aí o papel do advogado... Mas a OAB também já está trabalhando nesse sentido, né? De que o advogado realmente é importante até numa negociação, né? Uma conciliação e mediação, apesar de que nesses momentos a presença das partes e o comunicar entre as partes é importante, e o advogado fica ali auxiliando, ele não é a figura, né, atuante ali principal, mas lógico que ele tem a sua importância ali naquele momento. Então, assim, os colegas também têm que se atualizar nesse sentido, porque o objetivo é a gente se preocupar com o futuro, né, com a sociedade. E isso é muito legal. Se a gente aplicasse isso em todas as questões, né, que o olhar psicológico sobre as coisas, porque tudo se trata de indivíduos. É um coletivo de indivíduos que vai formar uma empresa, que vai formar não sei o quê, né? Mas tudo tem uma pessoa, 2 pessoas, essas pessoas têm uma mente, pensam, sentem, né? Se a gente trazer esse olhar humano, porque às vezes a gente acha que isso é uma regressão. Você vai abrir muitas portas ali, né, nessa conversa. Isso pode demorar mais, ou pode demorar menos, mas é importante. E o objetivo é assim, o que passou, passou.
Você não vai conseguir mudar o que passou. Então, o objetivo é as pessoas olharem para frente. Sim. Então, o que pode mudar? Como é que isso pode ser melhor? Vamos olhar o lado positivo da situação e tentar ver o que a gente consegue remanejar com os lados negativos, mas sem mencionar eles muito, sem trazer eles muito, por exemplo, numa sessão, por exemplo, de conciliação, né? Então, vamos focar no, até ouvindo uma criança, né? Vamos focar no melhor da criança. O que é melhor da criança? Que os pais se deem bem, se resolvam. Enfim, por isso que eu acho que eu acredito muito que todo mundo deveria fazer uma análise, né, um tratamento com um psicólogo, psiquiatra ou psicanalista, enfim, para se conhecer, para saber lidar melhor com as situações, porque a gente tem várias cobranças, cobrança da sociedade, cobrança, né, como mãe, como pai, como marido, como mulher, como profissional, né? Várias, há muita cobrança nas nossas costas, contas para pagar, enfim. E aí, dependendo da situação que você passa, você joga para a criança e a criança não tem culpa daquilo, né? Então, é bem bacana. Esse projeto tô gostando bastante, tô querendo abraçar ele. A gente viu que o resultado de uma pandemia, psicologicamente falando, foi catastrófico. Foi. Né? A gente tem pessoas enclausuradas ali, às vezes as pessoas enclausuradas com seus próprios agressores, com aquele que te machuca fisicamente, psicologicamente, ou numa situação onde eles não conseguem lidar, que vai culminar num divórcio, né? E as crianças perdidas ali no meio de tudo isso. Então, essas medidas são extremamente importantes, porque a gente vai ter que remediar algo que aconteceu, que já acontecia, né? Mas que agora tão intensificado, né? Porque a gente tem um boom de gente que vai precisar de terapia. As pessoas tiveram muita dificuldade enclausuradas, né? Trancadas dentro de casa, tendo que lidar com elas mesmas, com dificuldade financeira, porque isso afeta muito as Tem muita famílias. gente perdeu emprego, né? Sim, e as pessoas, às vezes, a mulher responsabiliza o marido responsabiliza a mulher, todo mundo, né? É culpa de ninguém e de todo mundo, e as crianças sentem, criança que muda de escola, criança que muda de casa, e elas vão, né, sendo jogadas de um lado para o outro. Na crise que nós passamos, a gente tentou ao máximo não passar para o nosso filho. Então, foi bem aquele filme A Vida é Bela, né? Lógico, nas suas devidas proporções. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas para ele, a gente tinha que estar sempre sorrindo. E graças a Deus, eu e meu marido, a gente não discute em casa. A gente não é de discutir, de berrar, de nada disso, graças a Deus. Então, a gente tentou passar essa situação sem que ele sinta. Justamente para não criar... Lógico, o trauma ele vai ter de alguma coisa. Mais tarde eu vou descobrir do que. Mas faz parte. Agora, o que aumentou também foi muita violência contra a mulher, né? E aí, para mim foi um presente. Eu estou agora como conselheira titular, né, do Conselho Municipal da Mulher de Santana de Parnaíba. Então, está sendo um presente. Vamos ver que projeto que vamos criar ainda, né? E estou bem empolgada, engajada para tentar ver como que a gente pode diminuir a violência contra a mulher e fazer também com que a mulher se sinta abraçada, recepcionada, né, pelo município, pelos órgãos, né, do município, enfim. Tem vários projetos, vamos esperar as primeiras reuniões. Fundamental, né? Pessoas que ocupam esses cargos, que atingem as outras pessoas, né? E que tem essa visão de mulher, da família, que tem a vivência que você teve. Porque às vezes a gente acha que as nossas experiências só vão nos levar para baixo, mas quando você fala que você está no fundo do poço e teve um impulsionamento para sair, é isso que a gente tem que pensar todos os dias, né? Quanto a diversidade nos faz crescer, nos faz melhores. Eu estava conversando até hoje com a minha mãe, enfim, ontem falando com meu marido. Se a gente foca no negativo, no sofrimento, no que a gente está passando, no que a gente passou, a gente não cria o novo, a gente não consegue ver perspectiva, né? A gente não consegue ver futuro. E as oportunidades estão em qualquer momento. De repente, eu lembro muito do meu marido uma vez, quando lá atrás, quando ele perdeu o emprego dele, e ele fez um curso, e aí falaram para ele, anda de repente pelo shopping, olha as oportunidades que tem, pensa, anda na rua, de repente tem algum negócio, ainda mais hoje em dia que a mulher consegue ser autônoma, sei lá, vendendo um cosmético, ou tem vários cursos que não precisa nem de formação nível terceiro grau, por exemplo, conciliador e mediador, você não precisa ter, para conciliador você não precisa ter nível terceiro grau, você pode ser só formado em segundo grau, hoje ensino fundamental, né? Sim. E você consegue fazer um curso e de repente atuar numa área, corretora de imóveis, tem várias profissões que de repente você consegue
é tocar, então auxílio, se juntar com alguém como sua vizinha para fazer alguma parceria para alguma coisa, algum dom que você tem, né? Sim. Eu tenho uma vizinha que ela parece que ela faz muito bem o arroz. Eu nunca experimentei o arroz dela, mas ela Aham. faz muito bem o arroz. E até ela criou fez um programa, um jantar, né, do arroz milionário. Eu falei para ela, poxa, por que você não pega essa ideia, esse nome que é bem bacana e transforma isso como uma experiência? Até tomar um café depois com ela, mas se de um arroz você de repente, mostrar para as mulheres que seja, você faz um arroz maravilhoso, aquilo ali pode ser algo de um negócio seu, de repente. E olha o nome que maravilhoso. De repente você pode pegar esse nome e utilizar para trazer para as mulheres que, olha, você pode, com o que você faz? Você faz um bolo maravilhoso? Bora vender um bolo, bora fazer alguma coisa, entendeu? E de repente se impulsionar para um novo negócio, quem sabe, né? Acho que as oportunidades estão em qualquer momento, sei Sim, lá, às vezes você é uma boa vendedora, você não sabe. Às vezes você é uma boa sim. comunicadora, você não sabe. Sim, isso é um assunto que eu amo muito, né? A gente está desenvolvendo um projeto que é da Associação de Empreendedoras, de Empresárias de Barueri e região. E a gente tem pensado muito, quebrado a cabeça, como desenvolver processos para facilitar a vida das pessoas nesse sentido, né? De Que trazer as legal. pessoas, gente que não tem, se você não tem um real, não tem condição de nada. Então você vai receber uma caixinha de chiclete, uma estrutura e você vai fazer disso e vai crescendo seu investimento, sabe? Você vai poder aderir a outras coisas e fazer uso dos órgãos que a gente já tem, né? Governamentais, tudo que está disponível para que aquilo te desenvolva, que você aprenda, que você faça curso, tem palestras, enfim, muitas coisas. Porque eu acredito que para Deus nada é impossível. É. Somos seus filhos, nada é impossível. O céu não é o limite, não existe limite para nós. A gente é filho de alguém que é dono de todas as coisas, do dinheiro, das conexões, e existem muitas oportunidades, né? E quantas famílias podem ser beneficiadas disso? Mas isso depende das pessoas olharem com um olhar de esperança para as Não, é situações. verdade. Isso assim, até do que eu passei, do que eu vejo, meu irmão, por exemplo, ele teve câncer, graças a Deus ele foi curado, mas Meu assim, Deus. muita fé. E você tem que realmente acreditar em Deus e pegar a força que vem dele, sim, ele te deu a vida, tá te mantendo vivo, né, com saúde, ou se você está passando por algum problema, enfim, você acredita nele e vai, assim, pega a sua força inteira que você tem e vai, entendeu? E realmente e lógico se informa, de repente tem esses projetos, né? Acho que a pessoa pode ir atrás para tentar ver por onde que ela pode começar, quem que pode de repente auxiliar, procurar saber conversar, né? Por exemplo, na área do direito, muita gente não sabe, mas eu não tenho condições de pagar um advogado, eu tenho que resolver Gente, tem o Ministério Público, tem a Sim, as parceria da defesas. OAB com, né, com a Defensoria Pública, então tem solução para as coisas, né? Só basta você ter informação, e se você não tem, procura quem tenha, converse com quem tem, ou procura na internet, enfim. Se não tem acesso, por exemplo, aqui, né, Santana de Parnaíba, você tem ali a Secretaria da Mulher que você tenha. Eu descobri essa semana que você tem aquele coworking que você consegue ter acesso à internet ali, a mulher Legal. consegue ali entrar, consegue informação, né? Enfim. Então, hoje em dia, com a internet, você consegue saber de muita coisa e, de repente, resolver algum problema sério que você está passando, de repente, seja mais simples do que você imaginava, né? Sim, a internet é revolucionária nesse sentido, né? Muita gente que estava trancada em casa e não tinha o que fazer durante a pandemia foi desenvolver seus negócios, vender seus cursos, né? Exatamente, E alcançar pessoas daqui na China, Dubai, enfim, em qualquer lugar, porque a internet te dá essa exatamente. possibilidade, né? Quando eu fui mãe, assim, eu também tinha pensado que depois eu estava tentando sair do direito, mas o direito me chama. E eu pensei também que meu filho gosta muito de brinquedos de madeira. Eu falei, gente, por que eu não crio? Porque a criatividade me vinha. Então, assim, várias mães, de repente, estão em casa cuidando, mas, gente, pensa o que seu filho precisa e você tem, de repente, aquela ideia que você viu que seu filho se identificou com alguma coisa, você consegue fazer aquilo ali para vender, não sei, eu Sim. tinha pensado até montar brinquedos de madeira, que é uma coisa que eu gosto, estou cuidando do meu filho, gosto de fazer isso, gosto de pintar, gosto de artesanato, vou fazer alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, enfim, A gente tem grandes canais no YouTube hoje, que são famílias que fazem seus vídeos exatamente, ensinando brincadeiras, reciclagem, né, de você usar, sei lá, uma garrafa PET para fazer um brinquedo para o seu exatamente. filho.
pinturas, atividades artísticas, grandes coisas, né? A gente só precisa ter um pouquinho de esperança e visão. E fazer essa pesquisa que você está falando, né? O Google hoje em dia nos traz, YouTube, enfim, tem tanto material, né? De pessoas que já passaram por isso, que vão abrindo portas, né? Para que a gente vá e voe ainda muito mais alto. É verdade. Eu queria saber da sua participação na OAB. Que é muito conselho. Pensa numa mulher que dá. Você quer um conselho? Liga pra ela. É conselheira da OAB, é conselheira de tudo, de Santana Então, de da OAB, Parnaíba. eu era da OAB de Barueri, né? Uhum. E aí, como o meu CEP é Santana de Parnaíba, eu falei, não, eu vou voltar. E fui chamada por uma colega, a doutora Solange, para fazer parte da comissão da família, Legal. né? E acho que tem tudo a ver, até encaixando. Eu não sou advogada de família, mas eu tô vendo que também tá me caminhando para essa área, enfim. Mas como tô fazendo o curso de conciliação e mediação, então tô vendo muita audiência, participando de muita audiência da área de família. E aí ela me chamou para fazer parte e eu falei, nossa, tem tudo a ver, né? E aí hoje eu faço parte da comissão da família de Santana, da OAB de Santana de Parnaíba e da comissão da OAB Concilia. Então é um projeto da OAB que então, já tá em andamento na OAB São Paulo e estão implementando aqui dos advogados, dos colegas, trazerem seus clientes na própria OAB e fazerem um acordo ali, porque o processo dura muitos anos. Sim. E aí você perde a esperança na justiça, e é que a gente fala, o juiz ele vai julgar tecnicamente. Ele não vai ver quem é você, não vai ver quem é a Camila, não vai ver quem é o fulano, quem é não, ele vai ver o caso. As partes tentando um acordo entre elas conversando, elas tendo a oportunidade de conversar, trazer cada um o seu lado, elas têm a oportunidade de escolher o que é melhor para elas. Então, a OAB Concilia também tá engajada nesse projeto de tentar fazer as partes entrarem num acordo e aí já levar para a homologação do juiz e o processo acabar e ser rápido. Do mesmo jeito que estão os CEJUSCs, né, que são centros de solução de conflito, enfim, que também do Estado e acredito também que tem no Brasil todo. Para fazer as partes, qual é o objetivo? É trazer as partes na sessão de conciliação ou mediação, porque qual é a diferença? A conciliação são relações que acabam ali. O conciliador, ele trata, então, de casos, por exemplo, uma relação com banco, vai acabar naquele momento. Então, você não vai ter uma relação pós-sessão. Acabou o processo ali, acabou ali. O mediador, não, são para casos, ele faz a intermediação, auxilia como facilitador da comunicação entre as partes de casos que vão ter uma relação duradoura. Então, é de divórcio, é de guarda, são casos de guarda, pensão alimentícia e tal. Então, aí tem um mediador. E eles são facilitadores, eles não são juízes, não são eles que vão decidir, eles só facilitam a comunicação entre as partes que estão naquele processo. Então, cada uma vai trazer o seu lado da história, às vezes trazem o lado emocional, né? Às vezes traz dores que tiveram no relacionamento. E aí o mediador, ele consegue perceber que de repente não que aquela pessoa está, a dificuldade que ela está criando para não fazer aquele acordo tem como base, né, uma dor, uma discussão, alguma questão no passado. E aí o mediador, ele tenta trabalhar isso, às vezes até fazendo cálculos, que o cálculo é conversando individualmente. Então pede para outra parte esperar, conversa com uma, depois conversa com outra separadamente para ele extrair mesmo o que a pessoa realmente está escondendo, o sentimento dela, e sem falar um para o outro, porque também é regido pelo princípio da confidencialidade, o sigilo também. Então, sem falar para o outro, ele consegue, de repente, auxiliá-las num acordo ali. Porque muitas partes trazem naquela sessão dores que vão atrapalhar. Não quero porque não quero fazer um acordo simplesmente porque eu vou ter que transformar a vida dele, fazer a vida dele ser mais difícil. Sim. E às vezes, assim, aí que a gente, né, olha, se levar para o juiz, pode de repente a decisão não ser favorável ao seu lado, pode não ser de repente como você está imaginando, né, ou como de repente enfim, seu advogado disse que talvez fosse, enfim. E aí pode ter uma surpresa numa decisão, e naquele momento não, vocês podem decidir o que é melhor para vocês, quando pagar, como pagar,
quanto que tem condições, quanto não tem, sabe? O divórcio, de repente, encerrar ali, para aquele momento que você começa a ter outros bens, você vai adquirir outros bens, já acabou ali o divórcio, então você adquirir outros bens, não vai ter que dividir ali, enfim, tem uma série de coisas. Então, auxilia demais, né? Então, enfim, isso. Muito bom. Como conselheira da OAB, você trabalhou com os idosos também? Sim, fui da Comissão do Idoso na UAB de Barueri. O que você conseguiu fazer? A gente fazia assim, eu fiquei 6 meses, 7 meses, infelizmente, porque eu já cheguei no final do mandato da doutora Ana Luísa, né? Luísa Castro, que, enfim, eu gosto muito dela. Mas quando eu entrei, a gente começou com um projeto de facilitar a vida do idoso em diversas situações que, de repente, ele trouxesse ali no ganha-tempo, né? Uhum. E a OAB tem, até para quem não sabe, tem um posto ali no ganha-tempo, que é com parceria da Defensoria Pública. Então, quem tem um problema jurídico e não tem condições de pagar advogado sem prejuízo do próprio sustento da sua família, e aí tem os critérios, né? Se a pessoa tem patrimônio, qual é o salário da pessoa, enfim, tem uns critérios ali que a própria Defensoria junto com a OAB definiram. Ela vai ali no ganha-tempo e é atendida por uma pessoa, conta o problema dela, e aí depois vão ser nomeado um advogado para atendê-la. E aí tiveram alguns casos, um mais específico foi de uma senhora que ela dividia era um imóvel era dela, na verdade acho que era cedido pela prefeitura, mas ela havia dito que ela estava sofrendo ameaça ou risco, né, de agressão do namorado da neta dela. Então, nós, na nossa comissão, né, na comissão do idoso, imediatamente a gente foi para o ganha-tempo, nós pegamos essa senhora, levamos ela para a delegacia, mas aí a gente viu que, na verdade, o que ela pretendia, que ela precisava, né, na verdade, era uma atenção, um cuidado, alguém olhar para ela, diversos problemas que ela tinha, 2 filhos já maiores de 40 anos por aí, e que eram deficientes, né, deficientes físicos e tal. E não tinha agressão nenhuma, não tinha ameaça nenhuma, mas aí o delegado nos atendeu muito bem, sou extremamente grata. Então, a gente tinha parceria, a gente já tinha fechado com a Comissão do Idoso, a gente fez a parceria com a delegacia, tinha já contato de PMs, né, de Barueri, para atender da melhor forma aquele idoso, para ele não se sentir desamparado, e casos realmente emergenciais, enfim, para ser efetivo o atendimento, a solução para o idoso. Graças a Deus a gente não precisou de nada assim mais grave, que não foi agressão mesmo, mas foi importante para essa senhora. Hoje até alguns colegas reclamam, mas eu não advogo para ela, ela tem a assistência judiciária dada pelo Estado, mas ela manda mensagem para mim, vira e mexe. Doutora, muito obrigada. Nossa senhora foi maravilhosa na minha vida. Muito, assim, eu senti que, na verdade, às vezes a pessoa, e eu acredito agora que a gente possa fazer isso também no Conselho da Mulher, a pessoa está precisando de atenção, a pessoa está precisando de alguém olhando para ela, entendendo o problema que ela está passando, e deixar ela falar, ela expor, ela colocar para fora. Então, acabou eu não sou psicóloga, mas sendo uma ouvinte, né, dos problemas dela. E ela ficou muito feliz, né? Enfim, aí às vezes a gente conversa com ela e tudo, para ela se sente super bem. Mas ela já sabe que ela tem o amparo do município, ela tem né, o amparo dos colegas, enfim. Tem uma atuação efetiva no que ela precisar. E isso é importante para o munícipe, né? Sim. E é isso que eu pretendo, não sei, levar isso para Santana de Parnaíba. Vamos ver se a gente consegue também. Não sei como é que está hoje, caí de paraquedas ali. Acho que é uma grande oportunidade, Sim. até agradeço. E vamos ver se é possível Vai também, dar, para a vai mulher dar também muito se sentir, né, bem recepcionada, saber que se alguma coisa acontecer, tem o respaldo.
E eu acredito também, até desculpa, que eu sou igual. Meu pai fala de uma tia que ele tinha, que é a tia Ana, a gente fala bom dia e a pessoa já vai falando. Então, é excelente. E de repente, assim, hoje em dia que a gente tem se falado de muito, bastante. Eu não sei se são as pessoas que eu acompanho em rede social, mas de violência contra a mulher. Sim. Então, o que eu acredito que seja importante, e aqui em Barueri tem a Delegacia da Mulher, apesar da gente saber que fica fechado à noite, enfim, que é negativo, né? Mas acredito que futuramente eles devam ver isso. Mas trazer a educação, a informação, os tipos de violência, mas não como existem hoje, cartilha de várias páginas. Sim. Quem vai ler? Às vezes nós mesmos não temos a paciência de ler. Então, gente que nem sabe ler. Nem sabe. Pois é. Então, às vezes, uma cartilha um livrinho pequenininho, de 3 páginas, só para falar que tipos de violência são, onde pode procurar ajuda, né? Esses dias eu descobri, por exemplo, no site do Tribunal de Justiça de São Paulo tem, né, esse auxílio, essa informação. Então, o que eu acredito que seja interessante a gente fazer é trazer a informação para as mulheres, que tipos de violência são, quem procurar, e para os homens mostrar que ele vai ter futuramente dificuldades de trabalho, se praticar essa violência. E por que está praticando isso? Então, olha, não tem problema nenhum você procurar uma ajuda de um profissional para entender por que você é assim. Né? Para olhar para a mulher como alguém que é capaz, alguém Sim. que é capaz de auxiliar. Eu acho muito mais fácil você conquistar as coisas a 2. É muito mais fácil numa parceria do que você sozinho. Né? Eu, pelo menos, tenho essa visão. Sim. Eu nunca quis nada sozinha, não, é sempre em parceria. E talvez auxiliar os homens a enxergarem desse jeito. Eu sei que é difícil, é muito trabalho, né? Mas eu não perco a esperança. A gente tem casos em que as mulheres sofrem a violência, né? Fazem a denúncia e depois voltam atrás. Ou voltam atrás. Porque ou tem medo. Eu tenho o caso de uma pessoa conhecida que um familiar dela fez uma denúncia, inclusive de agressão contra os filhos, bebês, não devem nem ter 2 anos de idade. Um é bebezinho, não fez 1 ano ainda, e o outro não tem nem 2 anos. E sofreu essa violência, fez a denúncia, mas, não, eu vou voltar atrás. Não é por medo. Porque eu não vivo sem ele. Porque existe uma prisão emocional. Existe. Né? Então, essa humanização desse tratamento vai trazer a pessoa para enxergar os reais motivos do que está acontecendo. E de repente, envolve já existe, né, parceria pública e privada, enfim. E de repente fazer parcerias com profissionais da área da psicologia, não sei, aqui eu tô falando, tô pensando alto, Sim, mas tá sonhando, tá? Da gente trazer da mulher, de repente, recepcioná-la ali, de repente, na Secretaria da Mulher, não sei, mas conversar com ela e mostrar a força que ela tem, que caminhos que ela pode seguir, e em paralelo, lógico, de repente tem alguma formação profissional, auxiliá-la, e mostrar saídas que ela possui, se ela quiser temporariamente continuar naquele relacionamento, enfim, a gente não tem como forçar, né? Sim. Mas para depois ela, para algum momento, aquilo acabar. E, paralelamente, auxiliar também os homens, que alguma coisa ele está trazendo do passado dele, da infância dele, da educação dele, que ele não enxerga. A gente, infelizmente, a gente replica, às vezes, o que a gente traz, de bom ou ruim, a gente traz. Até a minha doutora falava para ela, doutora, mas por que está sendo tão cansativo educar meu filho? Por que eu estou me cansando tanto? Ela falou, porque você está fazendo diferente, está fazendo diferente do que você aprendeu, do que você foi criado. Isso cansa, cansa. Você está pensando formas de... Você discordava de algumas coisas e você está tentando ver outra forma que agora que você acha que é né? A gente nunca tem certeza se está certo ou se está errado. E isso te cansa mesmo, é natural. Então, assim, às vezes... Eu acredito que na informação, na educação, mas bem forte, em toda a sociedade, engajado com ou folhetos, ou em outdoor, ou, sabe, trazer isso o tempo todo para as pessoas, que elas vão ter que sempre, olha para algum lugar, vai ter que olhar aquilo, vai ter que olhar aquilo, vê na internet, vai ter que acompanhar aquilo. Em algum momento, acho que pode ser para poucos, talvez, mas entra na cabeça da pessoa, opa, eu tô fazendo errado, peraí, eu preciso de ajuda, porque infelizmente a nossa ainda tem essa questão do machismo ainda, e de achar que o homem que procura tratamento, ele é fraco.
Ainda existe muito isso, né? Até da própria mulher, enfim. E não é, na verdade, isso. A pessoa está indo se conhecer, tá? E a gente não é 100% certo, né? A gente nunca tem razão de tudo. Enfim, está sempre em constante aprendizado, né? Então, Sim, isso é maravilhoso, eu acho fundamental. bacana. A gente tem aí processos que as pessoas passam e não tem o que fazer, porque você falou, passou, não tem mais o que fazer sobre aquilo que já foi, né? Mas daqui para frente a gente tem a É, oportunidade, a opção de fazer novas escolhas, né? E quando uma pessoa arrasta um comportamento, principalmente quando tá ligado à violência, é uma coisa que ele recebeu e ele vai replicar. Ele recebeu, ele vai replicar. Então ele deve ter apanhado dos pais ou vivido ter crescido num ambiente onde tem a violência, né? E vai replicar aquilo porque a forma que ele recebeu o amor das pessoas que deveriam cuidar dele foi essa. exatamente. E ele vai passar isso para os E ele acha que ser filhos. homem, ser macho é isso. Sim, E não tá aí, né? não. Quando a gente fala sobre mostrar para a população que existe algo errado nisso, na formação das crianças, é o que a gente falava sobre o caráter, né? Quanto é importante nessa fase da infância. Eu sou a favor da educação financeira nas escolas, da administração, o que você faz com o seu dinheiro, porque a gente cria um monte de gente que não sabe comprar, gastar, guardar, nada disso, né? As crianças, Exatamente. ainda mais as crianças que querem tudo que vem, aí põe no YouTube, na internet, tem alguém com um brinquedo novo, mãe, eu quero aquele, e não tem noção de quanto vale o dinheiro, de como ele é conquistado, como que a gente tem que administrar, quais são as prioridades. A escola poderia fazer todo esse trabalho, né? E evitar que o Serasa e o SPC tenham um grande volume no futuro. E com a questão da relação do homem, da mulher, da violência, isso também é real, né? Como é que, às vezes, a criança em casa não tem essa educação? Deveria ter. Mas a gente parte do princípio de que você não tem pais tratados, né? Se for começar uma coisa Ou agora, um pais que não novo te dão projeto. atenção, deixa com outros profissionais para cuidar Sim, sim. e A não dá o gente, carinho que a criança está sim, precisando. sim. A gente tem aqui um ambiente de Alphaville, onde você tem grandes profissionais, pessoas que trabalham muito tempo, que acabam terceirizando muita coisa, né? Pessoas que a gente convive perto da gente. E essas pessoas não têm essa responsabilidade. Não é delas essa responsabilidade. Infelizmente, assim, lógico, tem profissionais e profissionais, mas eu vejo muito, por exemplo, dentro do condomínio que eu moro, eu passei com meu filho final de semana, eu, meu marido, leva ele pro parquinho ali, tá, né, tem vários parquinhos dentro, e a gente vê muita babá empurrando o carrinho e olhando o celular, não interagindo com a criança. Ou deixa a criança brincar no parquinho, marca com outras babás ao mesmo tempo, ficam as três sentadas no chão ali batendo papo, olhando o celular, comentando de rede social, e as crianças brincando sozinhas ou jogando terra uma na outra, sem aquele olhar, né? Olhar, Sim, enfim. Mas lógico, tem profissionais e profissionais, sim. mas realmente eu também acho que a escola poderia ter isso tudo aí Sim, né? A que. gente não pode passar a responsabilidade para a Não, escola, né? Tem pais que ficam revoltados, você deve ter noção, com as atitudes da escola, falando, mas a escola não tem obrigação de fazer isso com seu filho. é parceria. Sim, É parceria. Eu tenho parceria muito grande com, né, sempre tive nessa escola nova que meu filho está, com as duas professoras do ano passado e a professora desse ano. Então, eu sempre estou perguntando o que você está achando, o que eu estou errando. Se ele fizer alguma coisa, por favor, fala para mim comunica. que eu converso com ele. Então, a gente tem muita parceria. Tá dando, ele precisou, por exemplo, de fono. Eu sou extremamente agradecida que eu não tinha visto, olha como a gente erra, né? Sim, Ele não falava o L e o R e eu achava que era da idade, estava com 5 anos. Ah, tudo bem. E algumas palavrinhas eram até bonitinhas, não que a gente incentivasse, mas deixava. sim. E aí a professora falou: não, tá atrapalhando na alfabetização. Mãe, tá atrapalhando a alfabetização, te recomendo levar na fono. Ano passado, quando a professora falou isso, eu achei que fosse exagero. E aí esse ano falou, não, você está atrapalhando a alfabetização, então precisa. E aí, ok, levei para a fono. E aí agora a fono ligou para a escola para conversar com a escola. Então agora eu vou conversar com a fono, enfim, mas ela falou que a conversa foi muito boa. Então assim, esse olhar da criança com pai, mãe, escola é muito importante para auxiliar, né? Assim, são parceiros. Eu vejo como parceria, né? Não só a escola que tem que, não é a escola que tem que educar, né? É responsabilidade primeira do pai e da mãe. E a escola, lógico, tem a sua responsabilidade, o seu dever, o seu trabalho ali, mas não é ela sozinha, né? Enfim. Sim, isso é necessário, esse olhar, né? A gente precisa crescer
crescer essa visão precisa ser mais desenvolvida e crescer nos ambientes, né? Onde a gente traz parceria para resolver os problemas, que é aquilo que você faz no conselho, né? Ser a voz humana ali dentro das relações, né? Entre o Estado, a justiça e as pessoas que precisam disso, né? E a gente falava antes sobre a violência da mulher e sobre as coisas que você pode fazer, né, nesse seu novo posto de conselheira. Eu espero auxiliar. Sim, eu acredito. Por tudo que você já fez, eu acredito que você vai fazer grandes coisas, que as pessoas são muito abençoadas de terem você ali, alguém que realmente tem vontade, porque a gente vê pessoas ocupando cargos importantes e não tem no seu coração o chamado para aquilo, sabe? Ah, eu tô aqui só porque eu tô cumprindo o papel. Mas quando você olha como na sua relação com aquela senhora lá, que você tem ligação com ela até hoje, de dizer pelo menos um bom dia, boa tarde, quanto é importante, né? Você vê que você é uma pessoa que realmente tem isso dentro de você. Eu gosto, assim, o que eu falo, né, gente, se eu tiver de algum jeito salvado uma vida na minha vida, eu já vou ser muito feliz, porque acho que a gente tem que somar, né? Sim. Atrapalhar, já tem tanta coisa que atrapalha, violência, assim, nossa, a insegurança. Então a gente tem que fazer de alguma forma para ajudar, né? Eu até, não sei, eu vejo, se for o caso, eu sei que a Secretaria da Mulher, é o Conselho da Mulher, mas às vezes o homem precisa de informação e talvez, de repente, abrir uma brecha para se o homem quiser, olha, mas eu não estou entendendo, o que eu estou fazendo de errado? Ela é minha mulher, eu mando nela. Não, de repente a gente conversar com ela, não é bem assim, ó, vem cá, deixa eu te explicar. Talvez seja, então, não sei, talvez precise também disso, não sei, entendeu? Várias ideias que, vamos ver o que é viável, o que não é viável, Sim. o que eu estou viajando, o que eu não estou E viajando. vai aplicando, né? E vai vendo o que vai dar resultado. Vai ver Eu que vai dar acredito que vai dar muito certo. resultado. Vamos ver. Quando. Falei demais. Não. Porque você só raciocínio. Não. É que do jeito que você tá, com a sua cabeça fervendo, eu fico com a minha 5 vezes mais aqui, pensando o que mais de bom a gente pode tirar de dentro do coração dela, vai sair. E vai pra fora, esses segundos ser impactados, porque ela é maravilhosa. A gente falou sobre educação de filhos, falou sobre seu papel dentro da OAB no conselho, sua participação no Conselho do Idoso, agora na mulher, né, de coisas que estão aí abertas para você desenvolver. E eu quero saber sobre os seus sonhos para o futuro. Quais são seus planos e projetos dentro de tudo que você já desenvolveu? Eu sei que você quer trabalhar bastante agora no Conselho da Mulher, que você tem 2 anos de mandato a fazer muita coisa boa. Eu tenho que organizar meu tempo, né? Mas eu tenho um projeto, um projeto meu para a minha conquista pessoal. E eu já avisei para o meu filho, quando ele tiver 12 anos, eu vou fazer. Ai, meu Deus. Eu queria fazer muito mestrado, né? Esse é meu desejo, mas profissionalmente eu tô fechando parcerias com os colegas, tô em vias de abrir mesmo o meu escritório, né? Que eu sempre tive um pé atrás com isso, se é viável ou não, se vai dar certo ou não, se eu estou preparada para seguir esse caminho, ou se eu vou para o mundo corporativo, né? Enfim. E eu estou gostando muito de poder fazer o meu horário, de poder agregar desse jeito, porque na comissão da mulher não é um trabalho remunerado, não é, né, assim como nas comissões no Conselho da Mulher, né, nas comissões da OAB. Então, é um trabalho que você faz porque você quer se doar e auxiliar. Então, eu estou vias de abrir realmente o meu escritório, focar mais nas redes sociais, que eu preciso trabalhar com isso, mas futuramente eu quero fazer um mestrado, talvez de repente dar uma aula, né, dar aula. Eu quero ver se eu insiro esse projeto de justiça restaurativa nas escolas, ou pelo menos auxilio isso, é uma coisa que está já na minha cabeça. Eu quero primeiro terminar meu curso de conciliadora e mediadora judicial, obter realmente certificação, e aí que o próprio NUPEMEC, né, que é o órgão que regula, ele exige da gente atualização constante. Então eu quero futuramente me atualizar. Assim, você vê pelo meu currículo que eu não paro de estudar. Nossa, mas parece que ela vai para tudo. Gente, eu acho que a gente tem que ter o conhecimento tá ali e ninguém tira de você. Sim. Então quando você vai atrás, ninguém tira, não adianta. Pode tirar seus bens, pode tirar qualquer coisa sua, mas o conhecimento é seu. E você leva isso para sua vida, você pode encaixar, às vezes é uma coisa do direito, mas eu posso encaixar em outro canto aqui. Às vezes é uma coisa, por exemplo, eu tenho também o Cresce, enfim, é do conhecimento dali, mas eu posso trazer para cá, né? A experiência ali na atuação ali como
consultora imobiliária, corretora, trazer para o direito, enfim. Então, o mestrado é uma coisa que eu quero muito, 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 muito fazer, mas eu preciso primeiro que meu filho esteja bem caminho, que eu sei que é uma coisa que eu vou ter que me dedicar bastante. Hoje eu já tenho muita, muita atribuição, enfim, fora que a gente tem o nosso lado de casa, né, Sim. de mãe, eu sou meio pereirão, né, eu subo no telhado, Ai, meu Deus, maravilhoso. eu faço essas coisas, enfim. Então, tá aí um projeto que os outros já estão em vias desse ano, alguns já concluem esse ano, mas o mestrado Já tem tá para daqui a específico 6 o que você anos. quer fazer de mestrado? Então, eu tenho pensado assim na área do direito civil, tem também como se fala? Nessa área aí tem um nome que eu esqueci agora, mas é para você entender melhor o ser humano, né? Então, eu estou ainda pensando em qual área seguir mesmo, se é para o direito ou se é mais para compreender melhor o ser humano, enfim, que envolve, tem um mestrado que eu vi que é psicologia e o direito, né? Muito legal. Então, ainda tô analisando ainda. Eu queria numa boa instituição, né? Sim, tem isso, né? Não tem Tem todos os isso. cursos disponíveis em todos os lugares, né? Então, eu queria fazer, abraçar mesmo, para depois escrever artigos Muito e legal. tal. Acho que se você pega uma coisa, você tem que fazer bem feito, né? Sim. Então, tipo, agora não dá para eu só acrescentar mais nada, né? Já tô duas comissões e um conselho, já tá bom para eu conseguir, fora o meu lado profissional, né? A Sim. questão profissional que você não pode deixar os clientes de lado, né? Então, E é o seu trabalho enfim, remunerado, né? é. A gente falou sobre o seu curso. Eu queria que você me desse um norte, assim. Você falou que a pessoa não precisa ter ensino superior para fazer esse curso. O conselheiro, um conciliador, ele não precisa estar. Deixa eu ver onde tem a lei de mediação que fala sobre isso. Ele não precisa ter o seu terceiro grau, o conciliador. Então, ele pode ter 18 anos, tem alguns critérios mínimos ali, né? 18 anos, você não pode estar respondendo processo, você ter sido condenado processo criminal, mas até segundo grau, você ser formado em segundo grau, você consegue fazer cursos, tem várias escolas, né? Eu fiz estou fazendo na Escola Superior de Magistratura, é aberto ao público para fazer, só que eu não sei se esse ano ela vai abrir de novo. Então, isso, para conciliador. Para mediador, sim. Para São mediador, dois cursos diferentes. são dois. E o que eu tô fazendo são os dois juntos, já que eu tenho Certo. terceiro grau. Então, Uhum. você pode fazer ou para conciliador só, ou para mediador só, ou para conciliador e mediador. Pelo menos na Escola Paulista de Magistratura, né? E o mediador, sim, ele precisa ter terceiro grau, não precisa ser direito, né? Pode ser psicologia, pode ser administração de empresas, não precisa ter conhecimento jurídico. Lógico, durante o curso vai te dar um norte jurídico sobre os casos que você vai abordar. Mas como ele é um facilitador da comunicação entre as partes, né? Então ele não precisa ter o conhecimento, a formação jurídica, o conhecimento jurídico o curso vai dar. Pelo menos na Escola Paulista de Magistratura dá. E eu acho muito excelente curso, eu recomendo para todos, enfim. Mas é um curso assim, a pessoa tem que ter um tempo de dedicação. Por quê? Porque são pelo menos 60 horas de estágio. E aí você tem que assistir as sessões, né, de conciliação para começar a fazer estágio. Então, as 40 primeiras horas é assistindo as sessões. As outras 20 é participando das sessões, né? Então, às vezes a sessão, por exemplo, chama as partes para participar, faltou. Aí você já perde o horário ali. Ou vieram mas não teve. Ou o conciliador, enfim, o mediador não conduziu muito bem, ou a sessão não foi muito produtiva, que as partes não quiseram falar, enfim. E aí acaba 15 minutos. Então, o que você acha que você se despende, de repente desmarca algum compromisso que você tem para assistir aquelas sessões para completar o seu estágio e conta só 15 minutos, ou Isso conta dentro do só estado 30 de São Paulo. minutos dentro do estado de São Paulo. E tem vários sejus que você faz pelos sejuscs, né? CEJUSC, que é o Centro de Estudo é uma sigla, né? E de solução de conflitos. E tem vários no estado de São Paulo inteiro. Tá no site do Tribunal de Justiça, tem essa informação.
As sessões estão sendo muitas online ainda. Alguns lugares já estão voltando a ser presencial. E então, assim, por enquanto está online, é possível você estar em qualquer lugar. Eu estou assistindo, por exemplo, assisti muito, participei de Jaú, Sejusc de Jaú, Taboão da Serra, o pessoal é super bacana lá e tal. Então, mesmo sendo aqui de Santana de Parnaíba, né? Santana de Parnaíba já está mesclado, já está metade presencial e alguns online, né? Então, é um curso que você demanda tempo. Já está sendo remunerado, conciliador mediador. Isso eu ia te perguntar se isso é uma profissão que você indicaria, de repente, para as pessoas. Antigamente não era, está sendo remunerado. Mas e assim, dependendo do esforço da pessoa, né, do profissional, ele pode também trabalhar em câmaras, né, de conciliação e mediação, são câmaras particulares, né? E aqui, por exemplo, a Faville tem alguns lugares que fazem. No geral, esses lugares que são particulares para fazer a mediação e conciliação, são de ações judiciais de grande vulto e, enfim, não envolve, até onde eu sei, não envolve relações familiares. E sim, por exemplo, eu tive um caso que eu assisti, era uma discussão de uma revisão de um contrato de cédula de crédito bancário, né? Então, por exemplo, valor acima de 2 milhões foi nessa câmara privada, né? Então, enfim, mas é uma profissão. Então não é só para família. Não é só para família, são diversos. Então, por exemplo, o Cresce tem um Sejusc, não sei se acho que é dentro dele, lá na Nova Pamplona. Então, ele tem que é onde também eu gostaria depois de atuar, depois de formada também, já que eu tenho a formação do Cresce, estou me especializando em direito imobiliário e tal, também eu queria atuar ali. Então, o Cresce tem a Associação Comercial de São Paulo também tem, Sejusc, o Foro Central também tem, né, e tem muita demanda, são vários processos, né? Então, a Justiça está vendo que os processos ficam muito parados porque não tem mão de obra suficiente para atender aquela quantidade de ações, assim, são milhões de ações judiciais na Justiça, né? Lógico, as ações judiciais são na Justiça, né? Desculpa. Mas são várias, então por isso que fica muito tempo parado, né? Então as pessoas acham, tá demorando muito o meu processo. Primeiro que tem um tempo, o prazo das partes se manifestarem, por exemplo, uma contestação, uma manifestação, contestação, um recurso, e 15 dias úteis para a parte se manifestar, né? Para o advogado protocolar ali a petição. E já tem o tempo para que a própria vara, o próprio ofício da vara trabalhar. Como são vários processos, às vezes cada funcionário faz uma coisa e agora tem um sistema. Se o cadastro errado no sistema, entra numa outra fila, né, eletrônica. Então, assim, o próprio processo, ele demora, porque ele demanda várias ações em vários setores ali dentro da vara e tal. Então, estão vendo que o processo às vezes não é efetivo, né? O objetivo é que tenha solução efetiva às partes, né? Então, por isso que foi criado, né, essas soluções alternativas de conflito, né? Então, para resolver o mais rápido possível, as pessoas saírem satisfeitas, né? Também que o objetivo é esse, né? Porque às vezes você resolve a lide, digamos assim, que é o processo, mas não resolve o conflito, né? Então, o que a gente fala, por exemplo, o juiz deu a sentença dele, ele resolveu a lide, naquele momento ali, pelo menos no primeiro grau, ele resolveu. Mas ele resolveu o conflito? Não, porque pode gerar outros processos. Porque de repente você não ficou satisfeita. Sim. Você tá brava com outra parte. E às vezes a pessoa, dependendo se ela não tem autocontrole, ela vai mesmo querer tirar satisfação. Vai pro criminal depois daquela situação. E morte. Então, é o que fala, o objetivo é resolver realmente o conflito, né? Solucionar ele. Eu acho que tá sendo bem bacana, eu vejo como positivo muito legal. Esse projeto. Pode entrar no setor de qualidade, né? Onde a gente vê as questões e vê o que está com problema e traz mais soluções como essas, né? Que são fundamentais. E o conciliador e mediador, ele é avaliado também. Então, depois da sessão, as partes ali, que na verdade o nome não é partes, tá? São mediandos ou conciliandos e conciliados, né? Partes, a gente fala, é uma nomenclatura que a gente usa no processo judicial. Mas estou falando aqui coloquialmente, enfim.
Então, elas podem depois avaliar o papel do conciliador, do mediador, né, que poucas pessoas utilizam essa ferramenta depois de avaliação, mas é importante para o tribunal, para o Sejusc saber quem é que está atuando realmente bem, porque tem vários princípios, né, da imparcialidade. Então, o tempo que o conciliador mediador dá para uma parte falar, para um mediando falar, ele tem que dar para outra parte o mesmo tempo, né? Então, por exemplo, cálculos que eu falei que a conversa individual, o mesmo tendo 5 minutos para conversa em 5 minutos com uma parte, eu tenho também que dar 5 minutos para outra também falar e tal, e conversar. Então, tem que ser imparcial mesmo, não pode, também não pode trazer situações da vida dele para o caso, né? Qual que é o perfil que você acha que atende essa vaga, o perfil de pessoa? Primeiro, na minha visão, a pessoa paciente, né? Porque uma das técnicas é a escuta ativa, né? Então, você tem que escutar, você tem que ouvir a pessoa falando e ela vai falar na visão dela, né? Então, você não está ali como julgador, você não pode, de repente, ficar irritado ou interromper o que ela está falando, enfim, deixa, né, ela trazer a situação, lógico, quando está sendo muito prolixo ou está demorando demais, indo para um lado, que é o momento que a gente, às vezes, interrompe, né? Que ele tá trazendo coisas negativas ali para a sessão, que não é o objetivo. O objetivo é ver o futuro, lógico. Algumas situações do passado é importante para o conciliador e mediador entender e até a outra parte escutar. Sim. Por que que a pessoa está agindo daquele jeito, ou está magoada daquele jeito, às vezes é importante. Mas dependendo, quando está indo muito a fundo, trazendo algumas questões que não precisam, como, por exemplo, teve um caso que ficou bem na minha cabeça da pessoa trazendo uma traição, trazendo... Não é ali, não precisa dos detalhes daquela situação, não precisa trazer ali naquele momento. Ok, falou da traição, ok, ponto, acabou. Vamos focar agora como é que a gente pode resolver. Já entendemos que a pessoa está magoada porque aconteceu Sim. aquilo, né? Mas não precisa trazer os detalhes de como aconteceu, como é que pegou, como é que não pegou, enfim. Então, acho que uma das questões é a paciência, né? E pelo menos é o que eu mais vejo ali. E também de olhar o ser humano, né? De ter a visão que não é um objeto, é um ser humano ali com suas dores, né? Então, olhar para o outro, uma pessoa que tenha também possibilidade de olhar para o outro, que aquilo não diminuir a dor dela, né? Porque você tem que uma das outras técnicas é você realmente não é valorizar, mas você compreender a dor daquela pessoa, por que que ela está agindo daquele jeito, né? E você trazer ela para perto de você, para ela se sentir, porque o objetivo também é que a pessoa se sinta bem com o conciliador e mediador a ponto de falar o que tá se passando. Então, uma das questões que a gente faz primeiro é como você gostaria de ser chamado. Uma coisa muito simples, mas que às vezes a pessoa é tão importante para ela, né? De repente, eu não gostaria de ser chamada de, por exemplo, meu nome é Elaine Cristina. Não, me chama de Elaine. Talvez ou Lana, como, né, minha cunhada me chama, talvez. E aí você traz a pessoa para perto de você, para ela contar o problema que ela está passando, ela se identificar com você e se sentir bem de contar. Aí a sessão vai muito bem. Você consegue extrair e aí fazer a outra parte escutar e desenvolver bem a sessão. Muito É uma legal coisa isso. bem pequena que. E você trazer a importância da pessoa ser ouvida, né? E do quanto isso pode transformar uma realidade, né? Às vezes ela só precisava Ser disso. escutada. Porque às vezes você tem um problema que você não consegue enxergar de jeito nenhum. Não tô vendo a solução. Comece a falar sobre ele. Fala sobre ele. Não, é igual volta no seu caminho pra você encontrar o que você perdeu, né? Ah, eu perdi minha caneta. Não sei onde tá, então eu vou voltar. Ah, fiz isso. Ah, deixei lá em cima da mesa. É, Lá no programa, em cima da mesa, ficou a minha caneta. E às vezes é um problema na sua vida, porque existem vários traumas, várias coisas que vão te machucando ali no seu desenvolvimento como ser humano. E só de você falar sobre aquilo, você fala, poxa, ela gritou um pouco mais alto comigo. Por isso que teve, agora eu não aceito que ele fale alto comigo. exatamente. Teve uma sessão que até a gente ficou surpresa, a gente achou que fosse ser demorado, porque um rapaz entrou pedindo, né, para conversar, para falar sobre a revisão da pensão, parará,
E aí ele já abriu falando que ele ofereceu isso para ela e ela não aceitava, parará, parará, parará. E aí fomos escutar, né? O mediador foi escutar o lado dela. E aí depois ela falou, e aí, você, fulana, você concorda com a proposta que ele está fazendo e tal? Aí ela concorda. Aí ele falou, mas peraí, eu te ofereci isso, não precisava ter vindo na sessão aqui, eu te ofereci isso antes. Ela falou, mas agora eu só queria ser ouvida. Eu queria, você não me escutava. Eu estava querendo falar um monte de coisa para você e você não estava querendo ouvir meu lado, não estava querendo. Agora eu já me senti ouvida. Agora eu estou me dando por satisfeita. Uhum. Você vê, era uma coisa Muito tão simples. simples. E aí resolveu. Então, assim, a gente ficou até surpreso. E teve casos também às vezes era um divórcio, e de repente o casal aparece junto, porque era online, Uhum. e o casal aparece junto, aí a gente, né, aí o mediador falou, não, mas espera aí, só tem uma das partes está presente, vamos abrir aqui a câmera e tal. De repente só tá ele, e aí aparece a esposa do lado, assim, não, a gente desistiu de divorciar. Isso, que legal. Tinha umas situações assim que eram muito bacanas, né? Então, e aí teve outras que era reconhecimento da união estável, então teve 2 sessões que foram de fazer, né, celebrar praticamente um casamento, né? Na verdade, era reconhecimento da união estável, não era um casamento, mas fez todo o trâmite como se fosse, você Legalmente aceita, tem fulano. mesmo peso hoje em dia, né? É. Então, assim, foi bem bacana. Teve algumas coisas que foram muito legais. Teve outras que a gente chorou junto, do pai dizendo que não, eu reconheço meu filho, eu quero voltar a ter contato com ele, eu sei que é meu filho mesmo. E aí o filho chorando, sabe? Nossa, teve algumas sessões que eram bem legais. E que grande oportunidade, né? De você fazer parte da transformação da vida dessas É, pessoas, né? Que se não tivesse isso, você ia ter um contato com o seu advogado, o advogado da outra parte, um juiz lá que já está cansado de assinar para ele, é só o que está prescrito, o que não está, não vou inventar nada, vou achar uma jurisprudência ali ou outra para resolver alguma coisa. E às vezes é não tem nem papel, né? energia. Aí você tem alguém que faz o papel humano, né? Para lidar ali com aquela situação. E nós somos seres humanos, não tem o que fazer. As relações, elas são importantes. Nós temos sentimentos, né? Sim, e a gente está arrumando aí para o mundo que é cada vez mais digital, é que os empregos vão, alguns manuais, né, vão indo embora, mas a gente tem que se reinventar, tem que se atualizar, buscar outras áreas de conhecimento como esse. Eu achei muito interessante quando você fala desse curso, porque isso pode ser uma opção para outras pessoas que estão ouvindo a gente, né? Que Porque pouca gente sabe. Sim, eu fiz, larguei a faculdade de Direito, sim, estou confessando aqui para as pessoas. É uma coisa que, de repente, quando eu tiver muitos anos atrás, a gente retoma. Eu trabalhei numa grande empresa, que é o Tosini Freire, não sei se você conhece, é um dos Sim, maiores escritórios de já falar. advocacia aqui do Brasil. E trabalhei no Tribunal de Justiça também, né? Fiz estágio lá, meu primeiro emprego. Foi lá, foi Olha muito que legal. legal. Tive um contato gostoso com o direito. E é uma coisa que está no meu coração. Hoje eu estudo políticas públicas, que também está atrelada Tem a ver. total, Tá. entendeu? A gente precisa dessa ligação com o direito, que normatiza todas as coisas, para a gente desenvolver os processos, E a né? sua formação com o direito te ajuda no seu trabalho. Sim, sim. Porque direito administrativo é isso, constitucional é isso daí. Sim, Políticas tudo que a públicas gente pega total. eu fiz administração também, mas pega a administração da coisa pública. É pouca diferença, só vai mudar ali o objeto, mas os sistemas são da mesma forma, né? E quando a gente pega todas essas relações, essas coisas, tudo isso é desenvolvido por pessoas, né? São pessoas por trás das câmeras, são pessoas por trás das mesas, dos papéis, dos artigos. E essa grande oportunidade que você trouxe, eu acredito que vai fazer muito sentido para alguém aí que está nos assistindo. Sim, a chance de você que gosta, né, desse olhar humano, de humanizar as coisas, fazer algo efetivo, né? Porque às vezes as pessoas, eu sou muito filosófico, não sei o que eu vou fazer. Traz esse todo sentimento que está aí em volta do que você é e vai realmente fazer alguma coisa que possa transformar a vida de outra pessoa, né? Que legal. Eu tô falando que eu fiz direito e tudo mais porque eu não conhecia Assim, essa o parte. que me sacudiu, até quando eu estava procurando uma escola para o meu filho, eu fui conversar com uma diretora de uma escola. E aí ela tava, isso faz alguns anos, faz uns 4, 5 anos atrás. E ela falou, as profissões, quando seu filho fizer 18 anos, muitas profissões que existem hoje não vão existir mais. E as profissões que vão existir quando ele tiver 18 anos ainda não existem.
E aquilo ali me fez abrir a mente, e por isso eu não vejo a profissão de conciliador e mediador judicial como negativo, porque acho que a gente tem que estar sempre em atualização. E é uma realidade que não tá dando mais conta a quantidade de processos judiciais que existem, para a quantidade de servidores que existem. Então, eu vejo como positivo, acho sim, ok, a OAB tem que fazer o papel dela de mostrar a importância mesmo do advogado, que tem mesmo, né, para orientar seu cliente e tal, e de trazer, infelizmente, muitos colegas não sabem, não conhecem ainda da lei da mediação, para ver que é possível ele atuar ali como um auxiliar do seu cliente ali naquele momento, a sua importância, né, e trazer essa importância para o cliente. Então, mas eu vejo muito, muito positivo isso. Acho que tem, e eu vejo que o direito está caminhando para isso. Você vê que saiu recentemente no Valor Econômico, né, que o Tribunal de Justiça já está se utilizando de robôs para alguns atos, né? Alguns atos ali, lógico que não de julgar, mas para facilitar o papel ali dos servidores e tal. Então, eu vejo que futuramente é uma realidade. Infelizmente, existem colegas que pegam petições prontas e só colocam o nome, e eu sou Sim, e hoje na totalmente contra internet. isso. Então, se você vê até nas redes sociais, existem propagandas direto de petições, assim, como se fosse fácil, né? Assim, Sim, você coloca, substitui um dado ou outro e tá pronto. e eu vejo como cada caso é um caso, né? Às vezes você acha que o caso. Eu tive uma situação que eu tava achando, nossa, acho que tá difícil aqui, mas não. E tá dando certo, enfim. Então, eu vejo como cada caso. Mas as coisas estão encaminhando para utilizar né, o eletrônico, enfim, de um jeito que eu não sei como é que vai ser futuramente, né, no direito. Para mim ainda é uma incógnita de saber como é que vai ser futuramente. Espero eu que ainda existam pessoas ainda julgando de fato, né? As decisões que eu estou tendo nos meus casos, eu vejo realmente que estão sendo vistas mesmo, o caso está sendo lido, acompanhado, enfim. Mas tem colegas que falam que existem cada coisas que Tudo você fica, automático. sabe, algumas coisas meio Você já esquisitas. tem hoje protocolo, né? Tem muitas coisas que já estão. Facilita, né? De muitas formas, mas precisa ter Então, análise tipo, humana agora, dentro das coisas. agora tá tudo eletrônico. Sim. Então, sim, para alguns casos é muito bacana a audiência online. Para alguns casos, eu sou super a favor. Mas para outros que precisam tete a tete, né? O juiz precisa conhecer a parte e tal, eu já acho complicado ser eletrônico. Eu espero que não encaminhe para 100% E tem desse público jeito. que consegue entrar e tem público que não. Eu tenho, por exemplo, Também. minha sogra tem 79 anos. Ela foi fazer parte de uma audiência, foi ser testemunha, se eu não me engano. Só tô falando coisa errada. E ela não tem uma facilidade, né, com esse meio eletrônico. Então é um caso que precisa ser assistido, mas a gente estava no meio de uma pandemia. Ela tinha gente do lado, mas ela tem um tom de voz diferente. Aí tem coisa que ela vai falar que não vai validar. Então tem Então, que ter um atendimento ou a diferente, né? conexão da internet da pessoa naquela Sim, localidade não é e muito se ela tá boa. sozinha, é uma coisa que de repente ela não vai saber lidar, não vai saber se É. virar. Então, assim, eu acho que cada caso, mas a tendência é, assim, facilitar, mas eu acho que algumas situações tem que ser olhada com cuidado, Sim. com carinho. Mas eu tenho incógnita, para mim é uma incógnita o que vai ser do direito, e por isso eu já estou querendo me atualizar do que está acontecendo, do que está encaminhando, e por isso eu quis muito fazer esse curso de mediação e conciliação. Há 3 anos eu queria fazer, era presencial, pô, lá no centro de São Paulo, morando aqui, com filho Sim. pequeno. Falei, eu não vou conseguir, né, fazer aulas presenciais e tal. E aí a EPM, né, a Escola Paulista de Magistratura, abriu online esse ano, e para mim foi ano passado, na verdade. E foi bem bacana. Pelo que eu sei, acho que está sendo uma experiência para eles. Não sei se eles vão continuar dessa forma, mas para mim, na minha visão, deu muito certo, né? Agora, lógico, você tem que se dedicar, né? Você tem que. Mas é uma profissão muito, muito legal. Às vezes as pessoas saem satisfeitas, agradecem também ao conciliador mediador, e a pessoa sai já com o termo da sessão, que se foi feito acordo, aquele termo, ele é válido como Válido. título executivo Legal. judicial. Então, se resolve tudo ali, sabe? Então, por exemplo, se resolve
uma pensão alimentícia ali, já resolve o divórcio ali, já resolve a guarda ali, já resolve um acordo de um contrato, já resolve, por exemplo, tá com ação de despejo, já resolve numa situação como essa, entendeu? É bem bacana. Muito bom. A gente tá aí, ó. A gente falou bem, Eu falo demais. Que bom, isso é maravilhoso. Então fica para você aí que ouviu a Elaine falar sobre essa nova profissão. A gente tem que ter, assim, escuta atenta ao que está acontecendo no mundo, né? Ao que está acontecendo no futuro, não só para os nossos filhos, mas para que a gente desenvolva os nossos processos, os nossos sonhos, nossos projetos, né? Dentro de uma visão, como você disse que na conciliação acontece, acho que isso é legal para a gente marcar aqui nessa conversa, que pode ser para qualquer setor da nossa vida, é você olhar para o futuro. Isso, a partir de agora, olha para frente, né? Eu tenho um irmão que trabalha com TI e ele fez alguns cursos, umas especializações que ninguém fez. Então, é o dia inteiro chovendo vaga para ele, tudo que tem lugar que você imagina de fora do país. Né? E ele é muito procurado. Ele fala, eu não dou conta de responder essas pessoas. Se deixar, é cada dia num trabalho, não é o objetivo dele, né? Ele quer desenvolver, ele acabou de mudar aí para uma nova empresa, enfim. E ele fala, olha, se eu pudesse indicar essa profissão para alguém, né, eu indicaria, porque é uma profissão, quando você fala de tecnologia, né, ela está por trás dos processos, de todas as formas, né, e a gente precisa realmente de bons profissionais que pensem, né, como a gente vai desenvolver as coisas, e para a gente que está do outro lado da tela, ele é o cara que desenvolve as coisas, né, é um arquiteto de software, dos sistemas, e a gente está do outro lado, a gente precisa olhar para isso, né, para onde está arrumando o mundo, né? O que eu posso fazer? O que eu posso desenvolver que não vai morrer? Ou que tenha uma vida aí, sei lá, só pode durar 10 anos, porque depois vai vir outra coisa que vai derrubar. Então vamos fazer o melhor, mas vamos pensar no futuro, né? Você perguntou agora que eu lembrei, ó, você falando do mestrado, enfim, direito sistêmico. Que legal. Que está muito também, muito em alta, porque nós fazemos parte de um sistema. Seus pais fazem parte da sua vida, as pessoas com quem você se relaciona no dia a dia fazem parte da sua vida, então você não é uma ilha, e tudo que está em volta de você foi importante para se transformar em quem você é hoje. Então, esse é um dos cursos que eu estava querendo fazer justamente para atuar melhor como conciliadora mediadora, entendeu? Então, mas bacana Muito legal essa visão, né? Da gente, enfim, que a gente faz parte de processos e tem sistemas. Gente, tem tanta coisa. A gente acha que acordar de manhã é só acordar, lavar a louça, comer e vai trabalhar. A sua mente pode ser ativada em tantos lugares, sabe? Você pode fazer tantas coisas importantes. Tem gente aí que eu sei que tá triste, tá deprimido, porque perdeu a renda, porque não consegue mais ajudar a família, porque é só você. Eu te aconselharia pedir direção de Deus, independente de qualquer coisa, é a primeira coisa. Mas de você olhar para as suas opções, sabe? O que eu posso fazer? É aquilo que eu te falo da caixinha de chiclete. Eu só tenho uma caixinha de chiclete. Mas essa caixinha de chiclete eu vou vender, vou fazer o dobro. E vou fazer outra coisa, e vou fazer outra coisa, e vou crescer, e vou me desenvolver, e vou evoluir. Quando a gente passa por uma situação difícil, é só para isso. Para que a gente cresça, né? E não perca aquilo que você falou, que vai ficar guardado no meu coração, de você olhar para o futuro. Independente da sua situação, né? Até para relação com as pessoas, né? Às vezes você não tem uma relação legal com seu filho, com seus pais, ou com seus amigos. O que passou. Tem coisas que você não vai conseguir remediar, né? Porque as pessoas são. Não dá para passar um branquinho na história da sua vida. Não tem como. Mas você pode escrever um capítulo novo. Mas você pode olhar para aquela pessoa de uma forma assim. É o que eu lembro, né, da doutora falando, e eu li muito sobre isso. A pessoa te deu naquele momento o que ela podia te dar. Exato. De repente, hoje, ela é uma outra pessoa. E ela pode te acrescentar, né? Ela pode. Então, você olhar para aquilo ali de um outro jeito, com a maturidade que você tem hoje, lógico, eu acho que eu estou em constante amadurecimento. Né? Ainda sou, tipo, criança hoje. Mas, e olhar de outro jeito. Aquilo ali passou. E você focar no futuro, pensando, assim, que tudo que você passou te transformou em quem você é hoje. E você vê que você é
alguém, assim, e você é importante também para as pessoas que estão à sua volta. Seja lá, para alguém você é importante também. E a gente tem também que se amar. Primeiro se amar, é aquilo que fala, né? A gente tem que primeiro se amar para depois pro outro, Exatamente. né, amar a gente também. Mas, assim, o que eu vejo, acredita em você, né? Acho que o primeiro ensinamento, né? Acho que a gente não está sozinho, tá? Deus está com a gente sempre, sempre. Fé, e acreditar na gente mesmo, que a gente é capaz, enfim, as oportunidades estão aí, e olhar para o futuro mesmo, né? Tudo que você passou tem um porquê, eu acredito muito Sim, sim. nisso. Te construiu, né? Tem um porquê, cada um passou por uma situação X, né? Às vezes a gente fica, nossa, mas por que comigo? Por que não sei o quê, né? A gente fica para baixo, mas você precisava de repente daquilo ali para se transformar em quem você é hoje, enfim. Talvez daquilo ali você pode fazer do limão uma limonada, né? Exato. Exato, é isso. Né? Enfim, eu sei que parece, às vezes a gente está sem esperança nenhuma, às vezes a gente está mal, mal mesmo. Nossa, quantas vezes eu precisei tomar por um período, né, para eu ter forças. Até a doutora falava para mim, não, a situação que você está hoje, então assim, procura até um profissional que às vezes você precisa de algum auxílio, né? Então, eu cheguei a tomar alguma coisa para me deixar com ânimo, porque eu fiquei bem, bem down mesmo, quase entrei em depressão, enfim. E aí, mas eu tive pessoas que olharam para mim, não, você precisa de ajuda, e assim, e me encorajaram também. Então, eu li muito, eu perdia madrugadas quando eu estava mal, eu perdia madrugadas assistindo muitos vídeos, né, da internet, das informações que eu precisava para me fortalecer. Me peguei realmente a Deus também, eu e minha família, né, a gente se apegou na fé mesmo, de verdade. E hoje a gente conseguiu estar melhor do que a gente está ontem, né? E acredito que amanhã a gente vai estar melhor do que está hoje, né? Enfim, é esperança, acho que E hoje você esperança é sabe que, importante. ainda que você passar por uma coisa difícil, tão complicada quanto essa, ou de repente com outro grau de complexidade, mas você sabe que você tem um norte, sabe É, como vencer, né? É ter fé, ter paciência, olhar as oportunidades, apertar a mão de quem está do seu lado. exatamente. Às vezes a pessoa precisa que você escute ela, Sim, né? Às vezes é só escutar, ou tá ali, de repente não falando nada, né? Porque não adianta também, às vezes, você falar, vai passar, ó, né? Mas você falar, de repente, estou aqui com você e dar a mão para ela, nossa, aquilo ali, de repente, para ela pode ser uma diferença, dela saber que ela não está sozinha, apesar de ela estar sempre com Deus, né? Lógico. sim. Mas Enfim, as pessoas precisam do instrumento que nós somos, né? Deus age através das nossas vidas é, para segurar a mão e ele sentiu o amor de Deus através da minha mão, da sua mão, né? Das mãos das pessoas que estão ao redor e esse é o nosso papel, né? Acho que a plenitude da felicidade que a gente quer conquistar o tempo inteiro. Eu quero ser pleno, eu quero estar muito feliz. Não é só dinheiro, não é só o marido ideal, os filhos lindos todos de gravata e não é isso. É a sua realização pessoal, pessoal. né? Você entender que você tem um propósito, que você é chamado por alguma coisa e você tem um papel na sociedade. Você vai lá e pode impactar a vida de outras pessoas. Às vezes o buraco, quantas histórias a gente tem na internet de superação tão grande, de pessoas que estavam num abismo, que elas não encontravam ajuda, nem não viam solução, mas tiveram um encontro com Deus, tiveram um encontro com pessoas que as apoiavam e elas conseguiram, sabe? Uma trajetória de sucesso, algo que hoje impacta quantas vidas, quantas pessoas, quantas pessoas. Quantas pessoas, assim, famosas que a gente conhece, deu errado em algum momento, alguma coisa que ela estava fazendo, mas ela não desistiu ali e hoje está melhor do que antes, né? É Enfim, isso, e eu acredito que quanto maior o meu guarda-chuva, mais pessoas eu consigo abrigar, é né? verdade, é Numa verdade. tempestade. Isso é legal a gente olhar para esse lado, né? A gente Se eu tenho um percebe isso, é guarda-chuva verdade. pequeno, tá o meu marido e os meus filhos, eu tenho dois, e meu marido, aí de repente cabe minha mãe e meu pai, sei lá, o cachorro, né? Passarinho, mas quando você consegue ampliar o seu, sabe, o seu guarda-chuva, outras pessoas, como você nesse novo conselho, sabe, quantas pessoas vão entrar embaixo do seu guarda-chuva e vão conseguir ser tocadas, ser abençoadas, sabe, por aquilo que você é, pelo seu posicionamento, pelas madrugadas que você dedicou lendo, pelas coisas que você investiu, que às vezes você fala, cara, por que eu fiz aquilo? Por que eu tô fazendo esse curso? Por que eu tenho tal? Se eu for contar os cursos que eu já fiz na minha vida, as pessoas naturalmente me chamam de maluca, porque inventa uns negócios doidos, uns projetos malucos, ela quer estar onde ninguém gosta de estar, ela quer, Mas isso, sabe? isso se torna um diferencial. Sim, mas é isso incentiva as pessoas, fala, seja maluco mesmo, sabe? Deixa seu coração falar aquilo que tá dentro de você, que você precisa desenvolver.
Você quer fazer alguma coisa e não tem? Vai pro farol, vai vender seu chiclete, vai motivar as pessoas, vai fazer alguma coisa, vai estudar. Tem vários cursos gratuitos para você se Sim, desenvolver. Não tem limite pra gente, sabe? Deus nos criou com a imagem e semelhança dele, e ele é o arquiteto do universo, ele projetou tudo, ele planejou tudo. Então, nós, como seus filhos, podemos ir tão longe, sabe? Tocar tantas pessoas e morrer feliz, sabe? Essa foi exatamente. a minha caminhada, as pessoas que eu consegui conhecer, as pessoas que eu ajudei, sabe? Como eu projetei os meus filhos, porque também é minha responsabilidade. Eu vou impulsioná-los, eles vão É mais legal você longe. olhar para trás, o que que você fez, né? Sim, Quantas pessoas, de repente, você fez a diferença na vida delas, né? O que que você fez de bom na sua vida? O que que você vai deixar de legado, sim. né? E a gente vai contagiando as pessoas, né? De repente, nessa nossa conversa, alguém tá lá assistindo e fala, cara, eu não vou desistir. Não desiste, Não não. vou Não desistir. desiste. E é Não isso. É desiste. sobre não desistir, né? Não Porque às vezes desiste. as pessoas estão aí tomadas pela depressão, pela tristeza, seu coração tá triste. Quando você tá deprimido, você não tem força pra nada. Mas você precisa olhar para um propósito maior do que o Gente, que de você é. verdade, não desiste. Não desiste. Até me emociona só de lembrar do que a gente passou. Não desiste. Existe algo esperando por você do outro lado da ponte, É, né? você consegue. Consegue mesmo. E a sua família precisa, e as pessoas que estão ao seu redor precisam, né? E um dia, quem sabe, você pode contar essa história com mais detalhes e falar para as pessoas, falar, olha só o que eu passei, quase morri. É, Mas eu tô aqui viva, respirando e forte. eu falo até, é o que eu falo, né, para as mulheres, enfim, que a gente se acha fraca, né? A gente tem aquele negócio, não, você não. Também tem aquela questão de alguém achar que não vai dar certo o que você está querendo implementar, você não é capaz. Uhum, Não, a gente é capaz, a gente é sim, capaz. E quem tem que acreditar em você em primeiro lugar é você mesmo. Senão ninguém vai abraçar a sua causa, ninguém vai sim. abraçar o que você está. Né? E vai fundo, vai fundo que alguém vai ter um olhar para você para te dar a mão também e junto contigo, Sim, entendeu? saber que tem espaço para você. Saber que tem espaço para O mundo é você. muito Eu grande. vejo que tem espaço para todo mundo em qualquer lugar. Esse negócio eu tenho receio de que vai pegar meu lugar. Não, tem espaço para todo mundo. Sim. Para todo mundo. Até não sei se as pessoas também sabem, vários sites das prefeituras têm vagas de emprego. Então, às vezes as pessoas, eu não consigo emprego. Tem né, a moça que trabalhava lá em casa, meu filho não consegue emprego, disse que está difícil. Eu peguei no site, não sei se foi de Barueri ou Santana de Parnaíba, puxei, ou de Cajamar, eu não me lembro qual que era. E tinha várias, eu imprimi para ela, falei, olha, tem várias vagas aqui de emprego. A gente Então, às vezes as precisa pessoas correr não atrás. sabem, entendeu? E que, lógico, existem várias pessoas também tentando, mas às vezes as pessoas não têm essa informação e você tem e você consegue, entendeu? Então, enfim, Estamos é rumando para o isso. final do nosso programa Desculpa, e fiquei eu emocionada. queria. Imagina, isso que quando eu Porque foi saio, real, quando eu saio de gente. casa, eu falo, Deus, o que a gente vai fazer hoje, né? O que a gente vai. Quais são as pessoas que a gente vai tocar com a nossa história, né? Porque é para isso que a gente está aqui. É verdade. E eu queria que você me dissesse, como eu sempre pergunto para as outras pessoas, se você pudesse criar uma política pública com orçamento ilimitado. Quando a gente fala de política pública, é algo que pode tocar as pessoas ao seu redor. Eu quero guarda-chuvas para todos, eu quero algo que está no seu coração. Se você tivesse verba, porque é o que para as pessoas, né? Muitas vezes, né? É falta de investimento mesmo. O que você poderia fazer com tudo que você já viveu, com as coisas que você aprendeu? Ó, eu iria na linha do que eu estou vivendo hoje, que foi das ideias uma das ideias que eu tenho na cabeça, e seguindo, né, o Conselho Nacional de Justiça, de implementar realmente a justiça restaurativa dentro das escolas. O que seria isso? Conversar com as crianças e trazer exemplos de acordo com a idade delas, de como elas podem elas mesmas resolver o conflito delas, mas de repente conversando, ou de repente tendo o olhar para o outro, que infelizmente muitas são educadas sem ter esse olhar, né, para o outro. Por que que o outro de repente está fazendo de um jeito, você não concordou, de repente é errado mesmo, enfim, ou pela nossa sociedade, né, é visto como errado, mas solucionar aquela questão, sem ser violência, né? Então eu vejo muito importante a gente começar pelas crianças, né? Esse seria um dos projetos que eu acho que seria interessante implementarem nas escolas. Eu sei que os professores já tentam fazer isso, né? Mas de repente ser uma aula focada nisso, né? De trazer realmente conflitos reais, trazer para as crianças, olha, tá numa situação dessa, como é que você resolveria? Legal. Como é que seria feito, entendeu?
E aí, de repente, trazer até os exemplos. Não, vamos colocar os dois aqui para conversarem. Conversem que está incomodando vocês Sim. aqui. E aí mostrar para as crianças, de repente, na conversa, na troca de ideias, respeitando a opinião do outro, se resolve, de repente, o problema, né, da melhor forma, em vez de ser na violência, de brigar, de pegar, de bater, né, e tal. Não sei, Muito legal. uma ideia. Muito legal, isso é importante, né? A gente aí ter pequenos, grandes solucionadores de conflitos, e a gente acha que a gente teria um mundo É porque vem pelas melhor, crianças, tudo, né? exatamente. E eles atingem os pais, a gente pensa que não, mas eles tocam seus pais e vai, né? Como as coisas ruins também vão contaminando as pessoas, as coisas boas fazem muito mais. A gente acha que uma coisinha pequena não vai mudar, mas vai sim. Porque Vai assim, fazer as pessoas diferença. também acreditam, assim como tem do direito, né, defensoria pública, de atender as pessoas que precisam da assistência judiciária gratuita, tem também, se eu não me engano, nas faculdades que tem curso de psicologia, também tem atendimento às pessoas também carentes, entendeu? Então, já existe isso. Então, esse lado psicológico, de trabalhar o psicológico dos pais, talvez, parará, já existe, né, para as pessoas carentes e tal. Mas essa ideia da justiça restaurativa nas escolas, eu acho que é bem bacana. Para mim, eu gostaria de saber como é que vai ser mesmo, como é que para saber de repente no que eu posso somar. Eu acho que é uma boa ideia mesmo, né? Eu acho que seria fundamental. E se você tá aí que pode fazer isso, que eu vi essa ideia, por favor, vamos trabalhar. Porque as crianças precisam de você, né, da sua posição. Elaine, quero te agradecer muito por esse momento de você compartilhar sua história com a gente, com as pessoas que estão assistindo. Isso aí vai ficar para sempre. Então as pessoas vão, né, acho que daqui a muitos anos as pessoas ainda vão acessar esse conteúdo e vão se identificar com a sua história e vão ter uma mensagem de esperança no seu coração. Te agradeço de verdade. Eu que Você agradeço ter o vindo. convite, obrigada mesmo. Espero ter agregado de alguma forma. Sim. Obrigada mesmo, estou à disposição sempre. Então, se você quiser Obrigada. um conselho, temos aqui a maior de todas as conselheiras te esperando. Não. Santana do Parnaíba, sortudo por ter-te no seu conselho. Espero que as mulheres consigam se conectar a você e aí você consiga ajudar a desenvolver muitas histórias. Espero. E é isso. Obrigada mesmo. Eu agradeço você que esteve com a gente aqui durante todo esse tempo. Que você possa se identificar aí com a mensagem da Elaine, com o que a gente conseguiu compartilhar hoje. Eu acredito que foi um pedacinho só, né, do que você tem aí para trazer, mas que esse pedacinho possa ser esperança no seu coração. Que você possa entender que desistir não é o caminho, que tem muito mais para você. Investe naquilo que Deus tem feito queimar no seu coração, porque vai ter muito sucesso. Aquilo que ele já determinou já está feito. A gente só precisa acessar. Então, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.